Boa noite, gente. Mais uma vez aqui vamos dar início aí a mais uma das características do que a gente estava iniciando sobre processos epidemiológicos, características de iniciação. E hoje a gente vai falar sobre um tópico muito cotidianamente particular no nosso em ambulatório, em ambiente hospitalar, que é a famosa tuberculose. Acho que muitos de vocês já têm uma certa noção sobre tuberculose, mas hoje a gente vai falar um pouquinho mais a respeito é, do processo de tratabilidade, curabilidade e, e como ele foi muito tratado de maneira muito sui generis no passado, e na atualidade ele tem uma certa correlação, mas a gente pensa que está completamente erradicado a tuberculose no nosso país. É um ledo engano. Então, diariamente a gente observa em leitos hospitalares entradas de pacientes. A gente vai falar um pouquinho mais a respeito sobre especificidades sobre a tratabilidade, a curabilidade, o procedimento específico da tuberculose, tá bom? Semana passada falamos sobre a hanseníase, né? Quem tiver alguma dúvida específica, né, eu me ponho à disposição para vocês lá tanto na plataforma, quanto por e-mail, quanto por WhatsApp. Ou então aí essas aulas que eu vou passar para vocês, todas elas eu vou passar por e-mail, tá bom, gente? Eu peço até um pouco de paciência para vocês, porque está sendo muito corrido esses dias aí, né? E a metodologia de aula online ela é um pouco deficitária, mas a gente está fazendo o possível para não deixar vocês na mão, tá bom, gente? Então, como o assunto da aula de hoje é sobre tuberculose, então a gente vai falar um pouquinho a respeito da iniciação, como é que os processos iniciais, o processo epidemiológico, característica um pouquinho da imunologia da tuberculose, né? Processo de recuperação. Então tudo isso a gente vai citar a respeito. Só para a gente ter uma ideia, a tuberculose ela rapidamente se apresenta nos lembrando uma longa luta, né, que foi travada desde os conceitos lá de processos milenares. Aí vocês podem ver nesse diapositivo aí, tá datado aí de 3700 antes de Cristo. Então é uma doença já considerada milenar. Então imagine vocês que grande parte da população se esvairiu tentando se achar uma tratabilidade, e era um tanto quanto empírico no procedimento de tratabilidade, saneabilidade, curabilidade também. E hoje a gente observa que existem alguns conceitos que estão ainda em processo inativo. Então, as esperanças de total erradicação ela se dá a partir da década de 40. Então percebam vocês que não é há muito tempo, né? Então o bacilo de Koch, a própria curabilidade aqui no nosso país, ela começou a partir da década de 40, do século passado, né, gente? Não estamos falando, a gente chegamos nos anos 40, né? Mas esse é o problema máximo aí, que as pessoas não acreditam que pode acontecer. Mas procedimentos como falta de saneabilidade, até a própria falta de conhecimento, né? Ela tem essa oriunde, né? Então, as metodologias mais eficazes na época se frustravam, porque não se tinha muito apego ao sucesso científico, né? A principal causa disso é a própria pobreza específica, né? A falta de condição socioeconômica muito ávida, principalmente em nosso país, em países emergentes como o nosso país aqui, o Brasil. A fome, frutos de desigualdades sociais, então tem permitido com a sua manutenção nos tempos atuais. E a disseminação leva a uma situação em que praticamente todos se encontram em estado de risco, tanto as pessoas que têm uma condição financeira maior, quanto as pessoas que têm uma condição financeira não muito bem adequada, entram em um convívio diário, né? Então ela se dissemina de uma forma muito de maneira não prerrogativa. Então, assim, com um terço da população mundial infectada pelo bacilo de Koch, aproximadamente 8 milhões de casos novos a cada ano, afeta principalmente jovens e adultos, uma elevada mortalidade que corresponde a 25% de todos os casos de óbitos.
preventivamente, basicamente aí entre os jovens que não têm um processo imune muito bem adequado, e declaração e a própria OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, ela encontra o estado de latência, principalmente em países emergentes, né, como eu comentei com vocês, e se agrava de maneira soberana em pacientes com processos imunodeficitários, como o próprio HIV. Então a AIDS, como a gente comenta com vocês anteriormente, é um procedimento onde a imunidade está muito baixa e qualquer tipo de... Só para vocês terem uma ideia, uma simples gripe, um resfriado pode levar a um processo de tuberculose. Então vou passar para vocês, se não der tempo na aula de hoje, porque é um tema extremamente ávido e circunscrito, né? As imagens radiográficas do pulmão em TB, ou tuberculose, como a gente comenta, né? Elas ficam muito radiopacas na área do mediastino, na região da pleura, toda a região do pulmão, ela fica... E é uma dificuldade entremeada absurda, né? Por que chama tuberculose? Porque ele forma uma espécie de tubérculos, né? E aí, por isso essa associação, que na minha modesta opinião, não faz muito jus, né? Então, só para a gente ter uma ideia, né? O estado sozinho, específico, né? Ele aumenta em 10 a 20% todos os casos de tuberculose em pacientes com soro positivo, HIV positivo, tá bom, gente? Com mais de 90% dos casos das maiores proporções de mortes por tuberculose que acontecem em países economicamente deficientes e baixa capacidade de organização sanitária, isso leva o paciente a uma conjectura de pouca possibilidade de diagnóstico precoce, viu, gente? Por isso que essa nomenclatura tuberculose, ela é muito mais voltada para países emergentes do que países de primeiro mundo, que tem uma saneabilidade muito mais adequada, um processo muito mais bem delimitado, e nós sofremos uma consequência. Então é muito mais fácil. Eu acredito que muitos de vocês, se não viram já de perto um paciente com tuberculose, já ouviram falar muito, né? E é muito difícil de se observar em países de primeiro mundo, viu, gente? Não pensem vocês que países assim também, uma certa falta de saneabilidade não existe. Mas dados específicos acontecem em países em possibilidade de terceiro mundo, em vigência de emergência também. Então, vamos lá, gente. A própria OMS, ela preconiza como uma nomenclatura chamada DOTS, né, que é Deficit Observed Treatment, que é short course, que é como se fosse umas áreas mais eficazes para tratamento de TB, que é a tuberculose, devido à lenta implementação de estratégias como o intuito de acelerar a implantação de um correto tratamento, que é o chamado Stop TB. Então, se vocês procurarem na literatura a nomenclatura Stop TB, vocês vão achar muitos artigos, tanto em PubMed como em Medline, especificamente, tá bom, gente? Então, o Brasil encontra-se entre os 22 países que se concentram em 80% dos casos de tuberculose no mundo, viu, gente? Isso é muito importante vocês lembrarem desses números específicos. Então, na 10ª posição no mundo que serão alvos em prioritário dessa iniciativa. Normalmente o Brasil ele se encontra entre o 10º e 13º país com maior quantidade de pacientes com bacilo de Koch. Então é exorbitante essa numeração se a gente for comparar aí com o restante do mundo, tá bom, gente? Então é importante que a gente tenha ideia que o Brasil é um país que encontra como processo epidemiológico e saúde pública a tuberculose encabeçando as listas das nossas patologias. Então vamos prestar um pouco mais atenção, principalmente a gente que trabalha em ambiente hospitalar, não ter medo, porque a gente sabe que o paciente que tem uma capacidade imunológica mais baixa, ele tem aquela tosse, a gente não pode estar confundindo. Eu vou citar só um caso para vocês que sempre acontece isso no meu departamento lá, que o paciente chega tossindo sangue, né? E aí vem alguém falando, é tuberculose. Muitas vezes o paciente ele extrai o terceiro molar, ele está com a boca saindo sangue, né? Não foi feita uma sutura muito bem adequada, ele está cuspindo sangue. Só que é de maneira preventiva colocar esse paciente em primeira circunstância para poder fazer um atendimento da cavidade torácico-abdômeno-pélvico, né? Para poder observar essas máculas de capacidade de densidade um pouco mais eficaz, porque ele fica radiopaco, né? Radiopaco são aquelas áreas mais cinzas da imagem.
Então ele fica um pouco mais deficitário, tá bom? Bom, só vamos falar um pouquinho sobre as estratégias, né? Então, a própria OMS cria um banco de pesquisa para poder limitar o processo operacional e de curto, médio e longo prazo, buscando o desenvolvimento de novos meios diagnósticos, medicamentos e a própria vacina em específico, que busca facilitar a colaboração de outras capacidades para poder investigar a própria tuberculose. Ou seja, simplesmente a gente tem como dados básicos aí o processo de característica de identificar o que é tuberculose e não simplesmente ter uma suspeita e não ter um diagnóstico diferenciado. No Brasil a gente tem com a tuberculose, a luta contra a tuberculose presente quase que de maneira concomitante em todas as searas da nossa vida. E foi marcado em altos e baixos como consequência do nível de priorização. Então a gente sabe que é um processo endêmico no nosso país a tuberculose. Então alguns tipos de desastres, né? Então a gente fala assim que a tuberculose ela teve uma alta maior dos últimos anos para cá, na época do governo Collor, né? Então ele criou um plano emergencial e priorizou 230 municípios e que concentrava-se aí 85% dos casos de todo o país. Então já tinha uma certa prioridade para a tratabilidade da própria tuberculose. Já não é da década de 40, então desde a época do nosso ex-presidente aí. Então aí, só para a gente ter uma ideia, né, a tuberculose tem como meta implementar o programa de 100% dos casos estimativas e curar no mínimo 85% dos casos diagnosticados. Em 9 anos, reduzir essa incidência em pelo menos aí 50%. A mortalidade a 2/3. Isso aí são numerações específicas da própria OMS. Interessante a gente comentar isso um pouquinho para vocês. Vamos citar um pouquinho dos slides para vocês e a gente dá continuidade sobre os processos, né? Então, simplesmente, especificamente aí a base em específico, né? Os conceitos iniciais, como eu comentei com vocês, descoberta do agente foi o Koch, né? E ele deu o nome do bacilo de Koch em 1882, né? Então já é uma área já bem discutida cientificamente, né? Então nós temos detalhes aí que são bem caracterizados para o nosso cotidiano. Aqui só para a gente ver uma célula imunológica, só para a gente ver o corte imunológico e uma microscopia de varredura eletrônica. Então o Mycobacterium tuberculosis, né? Então ele é observado dessas cepas específicas aí, como se fossem esses conceitos aí, quase que esses verificações em formas de macarrão, né? Mas não é, ele é todo detalhado em informações mais específicas, densas dentro do interstício, né? E essas partes mais entremeadas na parte do desoxirribonucleico, né? Então toda essa proporção ela atinge o processo de RNA, não simplesmente DNA. Ele não tem a modificação genótipa, ele tem a modificação fenótipa. Então, a curto e médio prazo de características somáticas, ele determina aí a sua função de alteração, principalmente de fator proteico, né, viu, gente? Como é o processo viral convencional, que é um bacilo, como comentei com vocês. Então, aqui está aqui, ó, as modificações são observadas, né, que não são tuberculoses, né? Então, a gente faz tanto o auxílio específico, né, quanto a função da bactéria, o micro-organismo, né? Então aqui no caso o bacilo, a gente não precisa ficar decorando tudo isso aqui, mas a gente sabe que a proporção de viabilização de característica de nome e sobrenome de cada um, para poder identificar também a sua curabilidade em forma de farmacologia. Então fica mais fácil para a gente poder ter um correto tratamento. Então, como comentei com vocês, né, os não tuberculosos, né, ele tem as doenças pneumococos, né, os DPOCs, que é formações de placas nos interstícios, né, formação de água, né, que causa uma dificuldade muito grande para o paciente de transporte de oxigenase para a corrente sanguínea, e aí o paciente tem essa sequela também considerada como tuberculose. É fácil de se observar, mas exame de avulsão e aí essas placas demasiadas se tornam muito vigentes
em específico aí na característica dos alvéolos. Então a gente observa aí a própria sequela da tuberculose, a gente tem o tratamento, mas quando já tem o processo já em remissão, o indivíduo fica com a capacidade de paciente ad eterno, porque as máculas se tornam sem controle. As áreas onde foram destruídas não se consegue recuperar. Infelizmente, o pulmão não se comporta igual o fígado, como a gente comentou já vocês na aula passada, ele não se regenera. Então, a área lesionada determina, a gente está falando muito sobre o Covid, né? Mais uma sequência específica, só para a gente poder entender. As sequelas continuam fazendo parte do indivíduo que já sofreu um tratamento, uma tratabilidade sequencial, mas continua com o pulmão completamente caracterizado como sequelado. Processos brônquicos também, a gente tem esses alvéolos que são preenchidos com processos aí de capacidade intersticial, e o indivíduo não tem uma sequência de recuperação tão fácil assim. Por isso que o diagnóstico preventivo é muito salutar. A medicina ela preconiza a salubridade da prevenção e a não eficácia da tratabilidade e a curabilidade quando o indivíduo já tem a patologia instalada, né? Essa é a diferença entre o efeito agudo e o efeito cronificado. Doenças esofágicas específicas associadas, né, não doenças estomacais, mas o trato gastroesofágico específico, patologias também caracterizadas também por processos concomitantes à própria tuberculose. Então as vias aéreas superiores elas ficam totalmente debilitadas frequentemente em relação ao processo de alterações do próprio TB, como eu comentei com vocês anteriormente. Vou passar corretamente o slide aqui. Então, no passado, gente, só para a gente ter uma ideia, muitos tratamentos eram feitos de maneira empíricas, né? O que significa isso? Eram feitas de maneira não tão muito salutares para poder... Então se utilizava aí um monte de ditos populares, né? Então, leite de camelo, leite de burrica, até as ventosas, aí, sanguessugas, né? Que tem poder anticoagulante. Então, uma série de fatores aí que na realidade não tinham tanta evidência científica, né? Hoje a gente sabe que isso é tudo faz parte da história da medicina, né? Do processo inicial, mas não tem viabilidade nenhuma. Em alguns países ainda utilizam-se, principalmente fatores como esse aqui, né? Observa muito, né? Tem gente que medicinas alternativas, eu não estou falando mal de medicina alternativa, mas a utilização de sanguessuga, né? A medicina ela contraindica, viu, gente? Vamos ser bem honestos com os nossos princípios aí, né? Então a não tuberculose, como comentei com vocês, ela é específica, né? Ocorre em processo de DPOC, processo cronificado, né? Sequelas, a própria broncoparestesias específicas, doenças esofágicas, características crônicas, matéria alimentar pelas vias aéreas também, porque ela consegue fazer a dificuldade para o indivíduo fazer essa troca respiratória é característica, né? Então, estou voltando os slides, né, gente? Beleza, maravilha. Mas como eu comentei com vocês, né? Esse é então, na década de 50, o famoso pneumotórax artificial foi tratado e o fator mais utilizado, né? Então, se quem quiser saber um pouquinho mais, tem essa fonte aí do Tarantino, né? Que é bem específico. Os pacientes eram isolados, viu, gente? Então, o que acontecia, né? Aqui no Brasil, muitos locais eram utilizados como pleitos para poder levar os indivíduos que eram positivados como positivos como positivo é bom, pleonasmo, né? Em específico para tuberculose, TB, então eram levados em sanatório. Aqui no Brasil a gente vê alguns hospitais que eram seletos, como Campos do Jordão, aquela região serrana do Rio de Janeiro, que tinha uma temperatura, um ar de qualidade um pouco mais enobrecida, né? Então as pessoas ficavam em isolamento lá para poder ter uma qualidade. E a tratabilidade em específico não eram específicas como
como tratabilidade com farmacologia, né? Como comentei com vocês, é muito mais específico, né? Então, só para a gente poder ter uma ideia, a gente tem algumas nomenclaturas específicas que dão vazão porque a gente vai comentar com vocês. Aqui, só para a gente poder ter uma ideia, que mostra aqui pacientes isolados, né? Então eles iam lá para poder ter um final de vida um pouco mais decente, um pouco mais correlato com a salubridade. Que hoje em dia a gente sabe que só com a farmacologia e um correto estado virtuoso de saneabilidade já é fundamental para a tratabilidade. Então vamos lá, gente, ó, só para a gente poder começar e falar um pouquinho a respeito dele, né? Então é uma doença completamente grave, né? Porém, é curável em praticamente 100% dos casos. Então, por isso que eu falo que a prevenção ela é fundamental para que se possa ter um correto tratamento. E quanto mais inicial, menos sequelas eu tenho nos meus alvéolos pulmonares. Então, depois que lesionado a pleura, o pulmão em específico e a parte do mediastino, a expiração ela se torna muito mais eloquente, muito mais eficaz do que um pulmão já debilitado e não foi feito tratamento medicamentoso a priori. Então eu posso ter contato com o bacilo de Koch, mas eu tenho a tratabilidade somente pela própria BCG, como comentei com vocês, né? O tratamento adequado é o meio para evitar qualquer persistência de bactéria em desenvolvimento e processo de resistência, né? Porque o que acontece, né, um processo imunológico, como comentei com vocês no início, né, o problema é exatamente esse o cotidiano no nosso dia a dia. Se a gente tem algum procedimento que a gente começa uma tratabilidade e aí o fármaco ele consegue se estabilizar, o agente antígeno anticorpo ele reconhece o agente agressor, então ele começa o processo de fagocitose muito bem específico, bem característico. Só que se, por exemplo, não for delimitado o tempo de vida útil desse fármaco na nossa hematopoese, o indivíduo começa a se tornar biorresistente. Então isso é muito inteligente da indústria farmacêutica. É isso que a indústria farmacêutica milionária quer que todo paciente sofra. É exatamente isso. A culpa é muito de nós que ministramos medicamentos para os nossos pacientes, e muitas vezes da própria ignorância do paciente, que não faz o tratamento correto até o final do seu processo de reagudização. O que significa? Então ele tem que tomar aquele medicamento durante até aquela data específica. Se sumir o sinal e sintoma dele até a metade da vida útil do fármaco em específico, ele parar de utilizar aquele medicamento, obviamente ele cria resistência àquele fármaco. Então, se por acaso ele voltar e na hora que ele terminar de tomar aquele fármaco em específico, o organismo criou-se uma barreira resistente. Então, principalmente LT e LB, como eu comentei com vocês, ficam à deriva para o agente agressor. E aí o nosso organismo começa a entrar em colapso. Esse é o processo instalado como imunodeficiência. Tá bom, gente? Então, não pense vocês que a imunodeficiência é só o HIV positivo, não. A gente tem imunodeficiência pelo nosso próprio comportamento. Por isso que a gente tem essa dificuldade hoje de falar com os nossos pacientes e relatar para eles que é importante que eles tomem o medicamento, o antibiótico específico. Estou falando de antibiótico em específico, gente. Mas eu falo isso de uma maneira quase que formalizada com quase todos os fármacos. Se ele parar de tomar medicamento em qualquer circunstância e deixar eu tenho final de semana, vou tomar uma cervejinha, vou tomar alguma coisa aí para uma bebida alcoólica, então vai cortar o efeito. Não é nem esse o problema em específico, né? A pessoa parar de tomar medicamento e se ela voltar a tomar medicamento na terça, na quarta-feira, depois que passou o sinal e sintoma, ele já criou resistência. Então aquele medicamento não vai ter nenhum tipo de efeito. E qual que é a culpa disso aí? Nossa, né? Todo mundo tem culpa nesse cartório aí. Todo mundo está rezando de maneira completamente errônea nessa cartilha aí. Então, o tratamento reduz as fontes de infecção e impacta a doença na própria comunidade. Como eu comentei com vocês, a gente tem a possibilidade de ter contato com o bacilo de Koch. Provavelmente vocês, todos nós, já tivemos contato com o bacilo de Koch, mas não apresentamos aí nenhum processo de disseminação da própria tuberculose. Por quê? Porque o nosso sistema imune conseguiu já reconhecer esse agente antígeno anticorpo e
também nós, na nossa geração aqui, nós já tomamos a famosa BCG. Tudo bem, gente? Então é mais fácil. Deu para vocês terem qualquer tipo de dúvida com relação ao processo imune, vocês me mandem uma informação, me dê um feedback aí, por favor, tá bom, gente? A gente consegue ter um determinante aí mais fácil, mais sobre tudo aí de maneira científica, tá bom, gente? Então, epidemiologicamente comentando, ocorre uma transmissão de tuberculose e é necessário que haja um agente infeccioso. Tá uma imagem aqui bem interessante do indivíduo espirrando, né? Então, nessa época do ano agora aqui, se bem que esse ano tá muito louco, né? Então, época de fazer frio faz calor e época de fazer calor faz frio, né? Então, no mesmo dia tá fazendo 40 graus, à noite tá fazendo frio, né? Então, a gente tá tendo muita dificuldade para poder entender a temperatura. Mas o problema é exatamente isso, né? As pessoas ficam fechadas hermeticamente no calor, observando somente o uso do ar-condicionado e no frio, perdão. E no frio também, aí a pessoa fica fechada para poder respirar aquele ar quente, um pouco mais quente, né? Então, fica um pouco mais deficitário, né? Então, o modo de transmissão é o mesmo, é específico, né? Tem que ter um agente infeccioso e a pessoa mais susceptível, né? Então, vamos falar aí, a pessoa que não tem já, ou não teve contato com o bacilo específico, né? Estou falando tuberculose, não teve contato com o bacilo, e pessoas com uma imunidade, um processo imunossupressor mais deficitário, como eu falei com vocês, né? Citei o caso do HIV, né? O soro positivo, né? Pessoas que têm imunidade um pouco mais baixa, imunossupressores, e também pacientes com procedimentos aí que estão fazendo tratamentos oncológicos, ok, gente? Então, o próprio OMS em 2007, né? Então já tem um certo tempo, mas são vilipêndios que são específicos até o presente momento. Casos novos no mundo, né? 9,27 milhões, é bastante coisa a observar. Na Ásia e África aí é uma porcentagem um pouco maior, né? Vocês não precisam decorar isso aqui, viu, gente? Só para vocês entenderem que países que têm uma condição emergente, né? Ou em desenvolvimento, ela tem essa característica. A incidência de tuberculose com HIV, ela é 1,37 bilhão. Então, 79% na África, né? Então, a gente observa que o problema, a pessoa não, inespecificamente, ela não vai a óbito por causa do HIV, em si das decorrências que acontecem por causa do processo imune deficitário que leva o indivíduo a óbito, uma parada cardiorrespiratória. Esse é o grande problema. Então, óbitos em casos novos, 1,75 milhões, sendo 456 nos casos de positividade em soro positivo, HIV, e TB específicos aí em pluripotencialização, então resistências. Então, 500 mil casos novos todo santo ano, gente. Então, observem vocês que é uma contingência extremamente exacerbada, né? Isso é culpa nossa? Muitas vezes vocês podem perceber por até esse gráfico que eu estou passando para vocês aí, a especificidade aí sobremaneira em países então de colorações avermelhadas, né? Então são mais sujeitos, né? Então passa por ondas onde tem uma baixa pluripotencialização, né? Então a gente não precisa pegar, mas pega essas áreas onde tem uma quantidade um pouco maior, né? Que a gente pega aqui a região da Ásia, parte da África, colorações azuis, assim, são países onde tem menor contingência, tá vendo, gente? São casos aí onde tem uma potencialidade um pouco menor, e as áreas brancas, assim, que só a gente pode pegar aqui, ó, pegar essa região do leste europeu aqui, então, são regiões aqui, até Portugal, então a gente, Portugal na África, aqui na África é boa, né? Mas na região aqui, na própria Europa, aqui, né, como comentei com vocês, então tem uma contingência um pouco menor, né? Então, são casos onde a incidência em áreas avermelhadas aqui, pode perceber que é maior. Então, África, região da Ásia, né? Um pouco menos evidenciado aqui Brasil, América do Sul, América Latina. A gente fala Estados Unidos, mas também, né? Tem regiões nos Estados Unidos onde tem população mais pobre, diferente daqui da América do Norte também, que é no Canadá. Vai perceber que tem uma condição sanitária muito mais adequada. Então, o contato com o bacilo é muito menos eficaz e, por consequência, também o processo de sanabilidade é muito mais eficiente também. E a varredura da vacinação é muito mais interessante também, porque se torna de maneira específica, né?
Se bem que tem uma corrente hoje muito vertiginosa de pacientes com teorias às vezes exacerbadas aí, de falar assim, não vou tomar vacina não, porque não tem por que fazer isso, né? Não tem. São gráficos de 2009, mas são extremamente atuais, gente. Epidemiologicamente no mundo, a gente observa aí, ó, só pra gente ter uma ideia, né, ó, em campeão, a Índia, né, mesmo por causa da quantidade de gente específica, né, então, e a parca saneabilidade, né, gente, então, em segundo lugar vem a China, uma quantidade um pouco maior, em terceiro lugar a Indonésia, em quarto lugar a própria Nigéria, aqui na África, Bangladesh. Em 15º lugar a gente pode perceber que o Brasil. Então são países que têm uma emergência social, uma necessidade de pluripotencialização um pouco mais quantificada. Então leva-se em consideração que indivíduos com essa capacidade têm mais adequação para se contaminar com bacilo de Koch, quando a saneabilidade, a cultura, a pobreza não somente financeira, mas a pobreza intelectual também, ela afeta muito países em desenvolvimento, principalmente o que é correto, o que não é correto, o que se faz para demonstrar o indivíduo para se ter uma saneabilidade mais coerente. Isso tudo leva em consideração para ter uma tratabilidade mais eficaz também. A gente tem uma ideia, só para a gente ter os estados mais específicos, né? Então a gente começa com áreas mais específicas, né? Então, só para a gente ter uma ideia, né? Aqui até 1000 casos, né? Então são áreas mais esbranquiçadas aqui, né? Mas a gente não pode levar isso em consideração ao pé da letra, porque a gente sabe que as áreas mais populacionais, né? Ocupacionalmente expostas, estado de São Paulo, Rio de Janeiro. Então são áreas onde tem Minas Gerais, e começa a identificar pessoas com menor, mas olha o quadro sinóptico aqui, a região do Amazonas é grande, né? Por causa exatamente dessa própria saneabilidade, a dificuldade de chegar, tanto é que existem programas de saúde pública, né, que a gente leva os pacientes aí para tratabilidade, assim, projeto Rondon, Campos Abertos, né, projetos aí que são levados para populações ribeirinhas que tem pouca, a comunidade indígena que tem baixa imunidade, tudo isso aí. Não dá tempo de comentar tudo porque a aula é muito parca em termos de quantidade de tempo. Então eu ia falar um pouquinho sobre imunidade relacionado com estados em desenvolvimento, tá bom, gente? E a prerrogativa de identificação do processo de contaminação e a erradicação de processo epidemiológico. Então, falando sobre epidemiologia aqui no nosso país, então que dentro dos 22 estados, 80% é priorizado pela própria OMS. Isso é desde a década de 40, isso aí já vem sendo bem especificado, gente. 2007, 72.194 casos novos, então 38 casos por cada 10 habitantes por características em relatividade 10 em cada 5, né? Totalizando aí 41.117 bacíferos. Então a gente está na 19ª posição no número de casos no mundo. Então aqui é bem importante a gente poder observar isso, né? São Paulo é o maior caso de números de totalitários, não necessariamente por característica, porque nós temos aqui uma maior quantidade de população, né? O estado mais pluripotente da nossa comarca, né? Rio de Janeiro é o maior caso de coeficiente e incidência, e óbitos são 4.500 casos por ano. A gente pega aí uma proporção extremamente grande, se a gente for pensar, 4.500 casos por ano, gente, muita coisa, né? TB é o quarto caso de mortes em DPIs, né? Então e a primeira casa é o caso, como comentei com vocês, com baixa imunidade, que é o caso do HIV, né? Que é a AIDS TB. Isso é importante que vocês se lembrem, um processo epidemiológico, tá bom, gente? Dados de 2008, né? Então, Rio de Janeiro, Amazonas, não quero que vocês decorem isso aí, só pra gente poder identificar, mas tem lá, ó, Amazonas, ó, Rio de Janeiro quase que empatado com Amazonas, Rio de Janeiro pela própria falta de saneabilidade também, em algumas regiões por dificuldade de tratabilidade de água, esgoto a céu aberto,
dificuldade para identificar patologias iniciais. Amazonas também segue-se pela mesma sequência, por populações também com dificuldade de disseminação de processo imune. Pois vem o Pará, o Ceará também, o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul chega a ser impressionante porque lá sim, uma quantidade extremamente grande, né? Então as menores taxas de incidência dos países foram registradas no Distrito Federal, 13,73, Tocantins 13,67 e Goiás 13,91. Confesso para vocês que esses dados surpreendem até pessoas que estão acostumadas com processos epidemiológicos no país inteiro. Então a gente trabalha com epidemiologia quase que de maneira assertiva diariamente. Me surpreende o Rio Grande do Sul, né, ter essa quantidade muito grande aí. Então é um detalhe que foi publicado, né? E por que o Amazonas? Por que o Rio de Janeiro? Então a gente sabe. E por que a gente não está falando de São Paulo? Porque proporção por habitante, tá bom, gente? A cada 100 mil habitantes. Então é bastante coisa para a gente observar. Nota-se aí a precariedade no Rio de Janeiro, no Amazonas. E surpreendentemente, a gente sempre acha que o Rio Grande do Sul é um estado de capacidade emergencial, mas tem uma agressividade muito grande aí de processos de bacilos também. Bom, gente, aí vamos lá. Dentro dos 22 países, 80% são priorizados pela própria OMS, então ela é coberta, né? Então ele consegue a própria OMS. Então é fácil se observar. Muitas vezes a gente tem que ter a confiança na própria OMS, Organização Mundial da Saúde, porque ela é o único dado que nos publica tanto no PubMed quanto no Medline também. 72.194 novos casos e 38 casos por cada 10,5 habitantes. Então 41,77, 19º colocado em posição, novos casos. São Paulo é o maior número de casos absolutos, Rio de Janeiro o maior caso de incidência, óbito 4.500. Como comentei, já passamos esses slides para vocês, não vamos perder muito tempo, senão a gente vai falar muito a respeito dele, né? A de contaminação aos alvéolos, né? Então, como eu comentei com você, a tuberculose transmitida pessoa para pessoa através do ar. O paciente que é positivado, quando ao tossir, né, ou falar e emitir essas gotículas, né, isso eu comento com vocês, é o processo do aerosol. Então acaba entrando em contato com o bacilo de Koch. Então esse bacilífero, como eu comentei com vocês, é o bacilo de Koch, tá bom, gente? Então esse germe contaminado que as pessoas comentam aí é muito facilmente distribuído. Então, por que nós que estamos trabalhando diretamente com esses pacientes não apresentamos positividade? Porque muitas vezes a gente já tem o contato com esses pacientes, formamos agente antígeno anticorpo, LT, LB, como eu comentei com vocês. Então a gente trata esses pacientes já, mesmo sem, antes de todo esse procedimento de asepsia e antisepsia que a gente comentou com vocês, a gente já promovia processo de lavagem de mão e também se precavia com a imunização também por metodologia de vacinação. Mas o processo de aerosol ele fica desse período concomitante, como comentei com vocês, de 9 a 18 horas específico aí, tanto para o processo de bacilo quanto para outro determinante que caracteriza a destruição ou a ruptura do RNA, do filamento simples, como comentei com vocês na aula anterior. Então o processo de patógeno é específico, né? Então ele tem aqui a característica do bacilo de Koch, né? Então ele tem uma costela de tuberculose específicas, né? Ela é caracterizada pelo processo de tenta-fagocitar, já caracterizado com o bacilo em específico no processo de macrófago. Então ele começa a se ativar principalmente em LT, LB, então ele começa a ter esse TB específico na fase 3. Já começa a formar o processo de leucopenias específicas, né? Todo macrófago específico. Então está aqui especificando a morte do próprio macrófago, acumulando. Então o macrófago que serviria para reconhecer e promover o processo fagocitário, ele sofre o processo invertido. Então ele começa a ter essa famosa rede de fibrina já na quarta fase em específico, porque determina o agente de expulsão, que já é o processo de granulomatose na quinta fase, onde já distribui as células de grande potência, principalmente as células de Langerhans,
bainha de mielinas específicas, destruindo todas essas especificações. Então, o indivíduo já tem essa contaminação já caracterizada. O processo de contaminação a gente pode ter, mas se a gente tiver o processo de agente antígeno de corpo, LT-LB, em específico, primeira circunstância de reconhecimento e de formação de agente agressor, sem problema algum. O problema é quando chega nessa fase, em quinto estágio aqui, quando o bacilo já está em concomitância. Então forma-se esse ciclo vicioso. Eu não consigo determinar processo de formação de curabilidade, porque eu não tenho nem como formação de característica de defesa, né? Então, processo de patogenia, TB em específico aí, se transmite, depende de alguns fatores específicos, e principalmente pela processo de contaminação do paciente já infectado, o tipo de ambiente onde se deu a exposição e a duração da exposição, quanto de permanência, né? Então, é o sinal, o sintoma recorrente com período de latência em relação ao processo de contato. Então é evidente, se eu tiver uma maior quantidade, eu posso ter o processo imune muito eficaz. Se eu tiver o processo de, mesmo com imunidade, se eu tiver me protegendo, tiver já uma imunização muito mais bem adequada, já fui vacinado, já tive contato, já formei anticorpos contra esse agente agressor, sem problema algum, tá bom, gente? Não existe necessidade nenhuma de causar nenhum tipo de histeria. Então, o risco de progressão, né, infecção da doença aumenta na presença da situação e debilita o processo imune. Então, como comentei com vocês, alguns aí, ó, diabetes, mielitos, né, o mielitos, como vocês preferirem, o HIV, especificamente, AIDS, como vocês podem preferir aí, pacientes com tratamentos com corticosteroide. O corticosteroide, principalmente como comentei, alguns meticortens aí, então tem a hidrólise da água, então o paciente começa a reter mais procedimento hídrico mesmo, e a pressão tende a se elevar um pouco mais, em demasia também, o paciente fica susceptível a alguns patógenos também, o processo cicatricial fica em déficit também, e existe a terapia imunossupressora, que é extremamente fundamental para nesses casos. Na minha modesta opinião, estou falando aqui na minha opinião, é uma das terapias mais eficazes também. Doenças renais crônicas, entre outras. Gente, lembre-se bem, ó, problemas renais está associado com pressão arterial um pouco mais e retenção hídrica do indivíduo patologicamente ativo. Ok, gente? Quadro sinóptico específico aí sobre infecção, o bacilo de Koch em específico, né? 5% dos casos se transformam em formação primária, cura espontânea porque reconhecimento do agente agressor. Então tem lá as características de procedimento, então tá específico com os sinais clínicos em especificidade, tem a formação de processo de recuperação ou a tentativa de degeneração também, para se ter a formação primária. E assim eu tenho o processo de curabilidade, que isso que é importante para nós, ou então já tem um processo de formação pulmonar ou extrapulmonar. Então isso aqui é a minoria dos casos, e esse aqui, como é pulmonar, isso aqui seria parte do mediastino específico, região da pequena circulação, podendo chegar ao processo endêmico com na grande circulação, não é a circulação pulmonar. Na circulação pulmonar ela chega a essa sequência de 90%, que dá essas características de curabilidade que eu comentei com vocês, ou simplesmente a degeneração de processo patológico em específico. Então, a terminologia TB, que é o famoso bacilo de Koch, né, propriamente dito, para agente reator, né, agente reagente, fonte reagente também, ou DDP específico. Tuberculose, quando as manifestações clínicas caracterizam como essas máculas pulmonares, como eu comentei com vocês. Então aqui está só dando um exemplo, a próxima aula eu posso passar umas imagens para vocês. Hoje é mais uma aula extremamente longa, né? Então aqui já tem o fator propriamente dito e a tuberculose já instalada. O exame de imaginologia ele é fundamental para poder detectar essas máculas. É o que eu vou comentar com vocês na próxima aula, que não vai dar tempo hoje, infelizmente. Muita coisa para a gente passar em uma aula só, tá bom, gente? Peraí, já passei o slide errado. Então, só para poder definir aí, todo indivíduo que tem esse diagnóstico confirmado por TB, né,
Culturalmente, aquele que o médico ou o especialista ou ah, o, o clínico geral em específico vai tratar, né, com base nos dados clínicos epidemiológicos e resultado de exames complementares, firma o diagnóstico de tuberculose. Nos casos novos, o paciente, a gente fala doente, viu, gente? Vamos falar paciente com TB, ele nunca foi tratado ou usou drogas antituberculosas por pelo menos 30 dias. Gostaria de comentar já sobre medicamentos. Eu só rapidamente vou passar, já deu o tema, a hora da aula, né? Mas aqui é a notificação compulsória, depois vou explicar para vocês. Então, o paciente apresenta um quadro clínico bem específico, ó. Febre, tosse, perda pneumotoral, então aquela caquexia específica, né? Astenia, aquela dificuldade, quadro clínico, pneumonia de resolução lenta, persistente, repetida também, então tenta tratar, mas não sai. Então ele pode ter essas extrapulmonares que atingem as meninges, a rede encefálica, a laringe em específica, o trato respiratório, nas vias aéreas superiores, os linfonodos, principalmente da região dos ganglionares, né, e subaxiliares também, renal, gente, ó, então essa região pulmonar, o mediastino em específico também, tá bom, gente, com TB específico, e rins, toma muito cuidado aí. Das características para o indivíduo para identificar é observar a pressão arterial desses cidadãos aí. Então, algumas formas aí, a resolução lenta, né, manifestação persistente e repetida, como eu comentei com vocês anteriormente. Eu já passei esse slide, né, caçamba. Então lá, gente, ó, só para a gente poder entender, né, radiografia de tórax específicas, algumas máculas específicas, tá vendo? Todas essas partes aqui, ó, vou passar mais exames para vocês, mas são áreas específicas de TB. Então, a microscopia de varredura eletrônica aí, com vocês aí, eu tenho a positividade e o caso específico, tá bom, gente? Eu gostaria só de passar com vocês aqui, ó. Vamos ver se então aqui eu vou passar com vocês, ó. Mas basicamente eu gostaria de comentar com vocês, ó, medicações específicas aí, piramicina, etabunol, são medicamentos que a gente tenta identificar como características do macrófago, né? Então eu tento prevenir antes da ação infecciosa reagir ao meu organismo. Então a gente vai falar isso aí na próxima aula, tá bom? Vou dar continuidade com vocês na próxima aula, porque o tema é extremamente amplo e vai acabar fazendo com que vocês se cansem um pouco mais. Eu tenho como base aí, gerando aí os meus 45 minutos, não tentando ultrapassar. Vamos especificar falando mais sobre essa pluripotencialização na próxima aula, tá bom, gente? Então eu vou dar por encerrada a aula de hoje por aqui. Então temos muita coisa a falar sobre processo medicamentoso, a farmacologia específica, que é o grande determinante. Então hoje a gente tem a curabilidade, que chega a 100% dos casos, mas eu comento com vocês, o problema é exatamente prevenir o processo infeccioso para que não tenha efeitos colaterais danosos, porque não se consegue reverter processos litúrgicos de alterações de pleura, tá bom, gente? Importante a gente documentar tudo isso bem específico. Medicações que a gente vai utilizar, isso aí a gente hoje consegue cobrir, mas a prevenção ela é fundamental, gente. Eu vou encerrar a aula de hoje só para poder identificar vocês. A prevenção ela é fundamental. Curabilidade em 100% dos indivíduos, 100%. Mas é importante que a gente tenha como base específica a prevenção. Nós, como trabalhamos em hospitais aí, especificamente diretamente contaminante aí, asepsia, antissepsia vertiginosamente, formar agente antígeno-anticorpo fundamental e a precocidade da identificação do processo patológico. Gente, eu vou ficando por aqui porque isso vai ir em tempo e exacerbei em minhas falas aí. Continuo com vocês a próxima aula sobre tratabilidade e curabilidade também. Boa noite para vocês, um bom descanso, até a próxima aula.